Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui hoje para fazer mais um vídeo daquela reflexão, sabe? Eu disse aqui que iria trazer vários temas aqui e o tema de hoje vai ser fé. Se você tá gostando desse tipo de vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreve e vamos lá pro vídeo. Primeiramente, eu vou ler uma passagem da Bíblia que tem a ver com a fé. Então vamos lá. Em Mateus 17:20 fala: se tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam mover montanhas e teriam poder para fazer qualquer coisa. E o que a gente quer dizer com isso? Vou explicar, mas eu vou contar uma história que pra mim é uma das histórias que mais tem a ver com o nosso tema, que é fé, sobre acreditar. No outro vídeo eu contei sobre a história de José, né? E esse vídeo eu vou falar sobre Jó. Não sei se alguém já ouviu falar ou se não ouviu. Enfim, é uma das histórias muito incríveis que tem na Bíblia também. Na verdade, todas as histórias da Bíblia são incríveis, né? Mas elas são incríveis de diferentes formas, porque cada uma nos ensina uma coisa. Vou começar explicando quem era Jó. O Jó era um homem muito justo, muito fiel a Deus. E ele era uma pessoa assim muito bem de vida. Ele era muito conhecido por ser muito rico na cidade dele. E ter muitas coisas, a família ser uma família muito grande. E ele tinha, se eu não me engano, acho que eram 7 filhos. E 4 filhas. Enfim, eu não tenho números exatos, mas tinham filhos e filhas, a família dele era gigante. E ele tinha muitos animais. Então, ele tinha um gado muito grande. E naquela época aquilo era tipo sinal de riqueza, né? Jó, ele era muito, muito, muito conectado com Deus. Então, a fé dele em Deus era algo extrema. E nada abalava ele. Certo dia, lá no céu, teve, como posso dizer, uma reunião, entendeu? Com cada representante de cada planeta ou cada mundo, vamos dizer assim. E Satanás, ele era representante desse mundo, né? Porque quando ele foi expulso do céu, ele veio pra cá. Então ele meio que virou representante desse mundo aqui. E aí ele foi pra essa reunião e lá ele perguntou pra Deus sobre Jó, sobre o servo Jó, falando que era fácil ele ser tão fiel e tão temente a Deus com todas as riquezas que ele tinha. E foi onde a história de Jó começa a acontecer, porque por conta dessa pergunta e esse questionamento de Satanás para Deus, Deus fala que qualquer coisa que acontecesse a Jó, ele continuaria sendo fiel, sendo temente, seguindo os passos de Deus. E aí Satanás falou que queria provas e queria ver se isso realmente era verdade. E aí Deus falou pra ele pra fazer qualquer coisa que ele quisesse com Jó pra provar Jó, sabe? Só que não podia, tipo, machucar ele e tudo mais. Mas de resto podia fazer qualquer coisa. Enfim, eu tô contando a história mais assim, de forma resumida. Mas então Satanás foi lá e começou a tirar as coisas de Jó. E começou por uma tempestade que aconteceu na cidade, onde matou todos os animais que Jó tinha. Então todo o gado, a riqueza que ele tinha, acabou. Todos morreram. E um tempo depois, e aí mesmo assim já continuou orando e continuou obedecendo a Deus e seguindo seus passos. E aí mais uma vez Satanás foi lá falar com Deus e falou assim: então deixa eu fazer mais, deixa eu machucar mais ele, ou tipo, mexer na família dele. E aí Jesus falou que poderia mexer na família, porém não nele, tipo, não machucar ele, sabe? E aí Satanás foi lá e tirou os seus filhos. Aconteceu, parece... Não me lembro muito bem da história que aconteceu, mas os filhos deles morreram. Não sei se foi de uma doença, alguma coisa assim. E Jó ficou sem nada. Ficou sem os seus filhos, ficou sem os seus animais. Ele não tinha mais seus gados, as casas que ele tinha sido destruído. Então ele tinha perdido tudo, tudo mesmo. Mas mesmo assim ele continuou muito fervoroso, continuou orando a Deus e sempre conectado com Deus. E até, tipo, as pessoas ao redor falavam assim: nossa, mas ele perdeu tudo, como que ele vai
Por que ele continua falando com Deus e agradecendo? Porque por mais que todas essas coisas tenham acontecido, Jó continua agradecendo a Deus. Satanás, não satisfeito com toda essa situação, foi atrás de Deus de novo. E aí foi onde Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Então Jó ficou doente, muito, muito, muito doente. E perdeu tudo, até sua esposa. Sua esposa não chegou a morrer, mas sua esposa foi embora, porque ela também tinha perdido tudo e não se conformava que Jó continuava tão conectado com Deus. Mas Jó ficou muito, muito doente. E mesmo muito doente, ele não largou. Não deixou Deus pra trás, não se questionou, nossa, por que Deus tá fazendo isso comigo? Na verdade, ele continuou mais ainda firme durante essa situação toda que ele passou. E assim, chegando já pro final da história de Jó, Deus viu que realmente Jó era um homem muito fiel a ele, muito fervoroso. E Satanás viu que, tipo, ele poderia fazer qualquer coisa. O Jó estava à beira da morte e ele continuou seguindo a Deus. Os seus próprios amigos falaram assim: Jó, abandona esse seu Deus, porque não tá te ajudando de nada, ele só tá acabando com a sua vida. Mas mesmo assim ele continuou e não desistiu e continuou assim focado em Deus e continuou conversando com Deus. Até que Deus falou pra Satanás: chega de mexer com meu servo, e deu tudo em dobro pra Jó de novo. Então ele ganhou, ficou rico de novo com seus animais e o gado enorme que ele tinha. Conseguiu se casou de novo com uma outra esposa que ajudou ele nesses momentos. E teve outros filhos. E Deus deu tudo em dobro, abençoou muito a vida dele, a casa e a família. Essa história foi uma história mais curtinha, mas foi mais pra gente entender a situação. E quando a gente fala sobre fé, o verso que eu li falava que a gente, mesmo que se a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é tipo minúsculo, tipo bem pequenininho mesmo, ainda assim a gente pode mover montanhas. O que quer dizer com isso? Se a gente ainda tiver aquela sementinha plantada no nosso coração e acreditar que Deus pode fazer o melhor na nossa vida, a gente pode ganhar muitas coisas, muitas bênçãos. E eu não tô falando só em questão, então eu vou orar e vou fazer as coisas só porque eu quero bênçãos. Não, é porque Deus é um Deus de amor e Ele jamais vai deixar você na mão. O que eu tô aqui hoje pra passar é exatamente sobre isso. A gente tem vivido em dias muito difíceis, muito complicados, onde muitas pessoas estão desistindo Muitas pessoas estão desistindo da vida, porque tá muito difícil. A maldade tá tomando conta do mundo, a gente só vê casos de morte e coisas horríveis que estão acontecendo, mas não é pra gente desistir e é pra gente confiar em Deus. Por mais que você esteja passando por uma situação muito, muito complicada, que nem Jó, que perdeu tudo, não desanime, não desiste, continue firme e tenha muita fé, ore bastante a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e Ele não vai te deixar na mão. Às vezes pode parecer, mas você tá falando isso porque você não sabe o que eu tô passando. Realmente, eu não sei o que você tá passando agora, mas eu também tenho os meus problemas. E esses dias eu tive muitas provas de que Deus realmente é um Deus incrível, um Deus maravilhoso, e que a gente deve sim acreditar nas coisas que Ele faz por nós. Eu não tô mais trabalhando, né? Eu já tinha, não sei, lembro se eu tinha mostrado que eu estava trabalhando. No meio do ano passado eu comecei a trabalhar como babá. E no começo desse ano eu disse que ia sair por conta que eu preciso crescer profissionalmente, né? E eu precisava de um novo lugar pra trabalhar, eu precisava de um novo emprego. Eu comecei a orar muito pra Deus e pedir um sinal, alguma coisa que Deus pudesse me mostrar. E aconteceu, porque eu orei durante 3 semanas e essas 3 semanas era o tempo que eu ia ficar cuidando da neném ainda, né? E eu falei: Senhor, quando for a última semana, eu quero que o Senhor me mostre, eu preciso de uma resposta, eu preciso trabalhar, né? Não posso ficar parado. E bem no dia que eu ia sair, que foi numa sexta-feira, na última sexta-feira que eu me despedi, que eu não ia mais trabalhar, foi quando me chamaram pra uma entrevista pra trabalhar, inclusive na escola, na faculdade onde eu estudo. E aquilo foi uma resposta tão grande pra Deus, porque
Nossa, eu não tenho palavras pra dizer. Porque foi exatamente como eu pedi, sabe? A vaga do jeito que eu pedi, no horário que eu pedi. Então, é exatamente disso que eu falo. A gente precisa acreditar mais em Deus, a gente precisa confiar mais nele, por mais difícil que esteja a situação. E eu sou muito grata também por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por todas as respostas que Ele tem me dado. E acho que isso tem a ver um pouco com gratidão também. A gente tem que olhar as coisas que Deus fez por nós e não só ver o que tá dando errado, sabe? Até porque às vezes a resposta que você está esperando, Deus está preparando algo melhor pra você. Então às vezes aquilo que você quer não é pra você, não é o certo. Eu vou deixar uma frase pra vocês aqui no final, pra vocês se lembrarem disso. E espero que eu possa ter ajudado, de certa forma, a confortar o seu coração, deixar você mais em paz. Então eu vou falar isso aqui pra vocês, ó. Por mais difícil e impossível que pareça, devemos continuar acreditando e confiando em Deus. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o like. E eu espero vocês no próximo vídeo. Confiem em Deus.